Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto. A igreja celebra a festa de São Lourenço, patrono dos diáconos. E nós mandamos um grande abraço a todos os diáconos transitórios, mas sobretudo aos diáconos permanentes. Estive reunido com os diáconos permanentes aqui do Regional Nordeste 2, no último domingo, lá em Garanhuns. Eu estou fora da diocese, mas a reunião foi no centro pastoral da nossa querida e amada diocese de Garanhuns. É uma alegria, então, imensa, no dia de hoje, celebrar a festa deste grande mártir, um grande testemunho de fé, de serviço e de diaconia. O texto do Santo Evangelho é de João capítulo 12, versículos 24 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, como eu disse, a igreja hoje celebra a festa de São Lourenço, padroeiro dos diáconos. Ele apresentou aos seus algozes o grande tesouro da igreja, os pobres. E no ano de 258, ele sofreu um atroz martírio, assado numa grelha. Marte, testemunha. É por isso que o texto do Evangelho é tão adaptado, tão próprio para esta festa. Mas para entendermos o texto de João capítulo 12, 24 a 26, será interessante voltarmos ao capítulo 11. No capítulo 11, temos o famoso texto da ressurreição de Lázaro, ou do reavivamento de Lázaro, como queiramos. E Jesus diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Ao final, o Sinédrio, o grande conselho da nação judaica, decide pela morte de Jesus. No capítulo 11, versículo 53, o Sinédrio, formado por sacerdotes, doutores da lei e anciãos leigos, eles decidem pela morte de Jesus para evitar retaliações do Império Romano. É nesse contexto que acontece a profecia de Caifás. Caifás diz: vocês não percebem que é melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira? Ele profetizou que Jesus iria morrer para reunir os filhos de Deus dispersos. Essa é a interpretação que João Evangelista dá a esta profecia de Caifás. Então, terminamos o capítulo 11, no versículo 53, com a decisão de matar Jesus. E aí começa o capítulo 12. Nos versículos 1 a 11, temos a famosa unção de Jesus em Betânia. Decidiram também matar Lázaro, porque a presença de Lázaro, de algum modo, é um testemunho da força, da grandeza e do poder de Jesus. Maria, a irmã de Lázaro, unge Jesus, preparando-o para a sepultura, de certo modo, antecipando o mistério pascal. No capítulo 12, versículos 12 a 19, acontece a entrada solene de Jesus em Jerusalém.
Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. Ele é o Messias pobre, humilde e servo sofredor. Chegamos então ao texto de hoje, nos versículos 20 a 23. Um grupo de gregos, isto é, de pessoas de cultura helenística e de língua grega, eles dizem a Filipe: olha, nós queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Jesus respondendo a André e Filipe, Jesus diz: chegou a hora do Filho do Homem. O Filho de Deus vai ser glorificado. Aparece então claramente o tema da hora e da glória. Essas duas coisas estão sempre conectadas a partir de agora no Evangelho de João. Chegou a hora do Filho do Homem. O Filho do Homem vai ser glorificado. Na teologia joanina, a hora é o mistério pascal, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. E quando Cristo é elevado na cruz, aqui acontece plenamente a sua glorificação. É nesse contexto que compreendemos o texto de hoje, 3 versículos apenas, com esta belíssima imagem do grão de trigo. Nós todos temos alguma experiência com roça e sabemos muito bem. Se a semente não for jogada na terra, ela, com raríssimas exceções, mas ela não germina, ela não vai produzir fruto. Em alguns sarcófagos no Egito, por exemplo, foram encontradas sementes de trigo com mais de 3.000 anos de existência. Percebam, grãos de trigo, sementes de trigo com mais de 3.000 anos de existência. Mas estas sementes permanecem só grãos de trigo. Nunca germinaram, nunca produziram fruto. Permanecem somente aquilo que de fato são. Então, o grão de trigo, quando é lançado à terra, precisa de um pouco de umidade e precisa de calor. A semente explode, como que apodrece, e daí brota a plantinha e a planta gera fruto. Esse é o processo natural. Eu não sou biólogo para explicar isso cientificamente, mas pela experiência cotidiana da roça, a gente sabe como funciona. Então Jesus diz, olha, se o grão de trigo jogado na terra não morre, ele também não pode produzir fruto. De algum modo, Jesus está dizendo que o martírio não é o desespero, não é o fim último. Um buraco no cemitério não é o fim último para um cristão. A experiência do martírio, a experiência de doar a vida, a experiência de morrer por Cristo e pelo Evangelho, isso sim produz frutos e frutos de vida. Foi isso que deu tanta beleza à vida de Lourenço, à vida de Jesus, à vida de tantos outros mártires, homens e mulheres que doaram a vida por Cristo e pelo Evangelho. O versículo 25 é de tonalidade mais existencial. Quem se apega à vida, pensando de guardá-la, de preservá-la, na verdade vai perdê-la. É uma vida xoxa, insossa, sem sentido, sem graça. Então, se você põe a sua vida dentro de uma garrafa e põe a rolha e tampa, sua vidinha é fútil, boba, insossa e sem graça. Agora, quem doa a vida, quem entrega a vida, quem faz da vida uma oblação, encontra sentido de plenitude para a existência, encontrou a pérola preciosa da sua vida. O nome disso na teologia joanina é vida eterna. A vida eterna na teologia de João não é somente a vida depois da morte. Já agora, a vida na fé, a vida em Cristo, é vida eterna, é vida com qualidade de eternidade. É vida com sentido, é vida que valha a pena ser vivida. Porque uma vida cheia de sentido, porque se superou o egoísmo e se doa a vida para que o mundo tenha vida. Finalmente, no versículo 26, Jesus faz a associação entre servir, seguir e receber a honra e a glória do Pai. Quem quiser me servir, deve me seguir. Quem se torna servo de Cristo e o segue, está sempre com ele. Se torna servo, se torna amigo, se torna confidente, se torna uma relação construída a partir dos joelhos dobrados, de uma amizade profunda.
Este servo e seguidor, servo e discípulo, recebe a honra, a glória do nosso Pai que está nos céus. São apenas 3 versículos, mas 3 versículos lindos. Sejamos como o grão de trigo jogado à terra, que morre em oblação plena para doar vida, para produzir frutos, frutos de vida, de justiça, de amor, frutos de esperança, para o mundo marcado por tanta indiferença, tanto desespero e tanta incerteza. Que São Lourenço nos dê a graça do martírio, senão o martírio de sangue, ao menos o martírio cotidiano, às vezes silencioso, misterioso, pequenino, escondido, mas martírio. A palavra martírio significa testemunho. Que seja sempre um testemunho silencioso, mas contundente, eficaz e generoso, fecundo e belo. Que assim seja a nossa vida cristã. Um grande abraço para você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.